Olá, boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Olá, Sara. Boa noite. Ok. Vamos dar aqui um pequeno compasso de espera, só para que todos possam entrar. Acho que estamos todos. Sara, estás aqui a representar os alunos? Exatamente. Se bem que eu estava na dúvida, eu estava a tentar entrar através do link das aulas síncronas e depois percebi que afinal era capaz de haver um outro link. Sim, tínhamos este aqui do evento. Exato. Estamos aqui com outros colegas também presentes que vêm aqui assistir à nossa pequena conversa. Vamos então aqui começar. Bem-vindos aqui a mais um seminário da Academia Farma BSc. Gostava de agradecer primeiramente aos nossos convidados que aceitaram aqui o desafio de vir conversar connosco sobre a importância das multiparcerias na saúde. Também aqui agradecer aos nossos alunos do curso no Programa Avançado de Marketing e Gestão, ou Gestão e Marketing, a Saúde. De facto, este seminário está enquadrado no nosso programa avançado de Gestão e Marketing, que termina hoje com a nossa última aula. Foi um processo de alguns meses de trabalho, alguns meses de estudo e dedicação aqui por parte dos nossos alunos. Claro que agora vão ter aqui o desafio de apresentar o projeto inovador e a sua proposta de valor para si e para as empresas com qual trabalham, mas pelo menos vão respirar aqui durante algum tempo e pensar mais estrategicamente em tudo o que aprenderam e aplicar, como é óbvio, aqui na prática. Por isso, obrigada também às pessoas que estão aqui hoje à noite, conosco, esta horinha, e, como é óbvio, vamos aqui trocar algumas ideias e perceber qual, de facto, é a importância das multiparcerias em saúde. Isto porque nós sabemos que as parcerias, sem dúvida, na saúde, têm um impacto naquilo que entregamos à comunidade, elas são importantes e cada vez mais entendemos que não podemos trabalhar isoladamente, que sozinhos não chegamos lá, muitas vezes temos mesmo que sair da nossa secretária, da nossa farmácia, da nossa clínica, para de facto obtermos resultados cada vez maiores. O meu nome é Daniela Santos, sou uma das mentoras deste projeto e grande apologista e defensora da integração de cuidados. Connosco hoje temos a nossa colega farmacêutica Ana Sarmento, que também teve largos anos a trabalhar em farmácia comunitária, conhece bem estas questões das parcerias, atualmente está responsável pelo departamento comercial da Nestlé Health Science, extremamente importante também, um grande parceiro das próprias farmácias e não só, como nós sabemos, não é? É uma marca extremamente reconhecida e vem de certeza dar-nos aqui o seu know-how de uma passagem entre a farmácia comunitária e agora, como é óbvio, a sua experiência a trabalhar também para as farmácias, mas estando aqui também do outro lado de uma visão do outro parceiro. Connosco também temos a doutora Joana Marques, que estou muito contente por continuar aqui o percurso connosco. Foi, de facto, uma das primeiras alunas do nosso programa avançado de gestão e marketing. Com ele, desenvolveu a marca que tem grande renome na zona do Carregado e no Grupo Varela, que é a SAD, e atualmente teve aqui uma grande evolução, no qual eu, como formadora e acompanhei a Joana durante estes anos, tenho muito orgulho também no trabalho dela.
está responsável pelo departamento de marketing e comunicação e desenvolvimento também de novos serviços do Grupo Varela. Por isso, muito obrigada às duas por aqui estarem hoje. E sem dúvida será uma grande mais-valia. A Sara, que está aqui a representar os nossos alunos, os outros colegas há de entrar, espero eu, se não vão ter uma nota negativa, não é, Sara? Temos aqui já um ponto a mais. Sara também irá aqui depois partilhar aqui também as suas questões e, como é óbvio, está sempre à vontade para aproveitar aqui a experiência tanto da Ana como da Joana para também desenvolver aqui o seu projeto e perceber que há realmente um passo a dar à frente e que é possível nós crescermos e trabalharmos todos em conjunto. Assim sendo, sem mais demora, porque não é a mim que vocês querem ouvir, como é óbvio, vamos passar aqui a palavra à doutora Ana para, de facto, conversarmos e discutirmos aqui um pouco a sua experiência. Ana, eu sei que já nos conhecemos há largos anos, faz parte aqui da caminhada, acompanhei também a tua evolução ao longo destes tempos. Sei que trabalhaste muito afincadamente no desenvolvimento de muitas parcerias quando estavas na farmácia comunitária, não só com os nossos parceiros habituais, mas também a nível social, com outros parceiros mais externos e com a própria comunidade. Por isso, gostava muito que me contasse um pouco a tua experiência, como é que foi, que barreiras é que sentiste, que barreiras é que ainda se mantenham e agora, do lado da Nestlé, como é que tens visto na mesma esse panorama, essa imagem e como é que achas que de facto podemos melhorar cada vez mais esta nossa interligação de cuidados e, como é óbvio, como é que vês o futuro das parcerias em saúde e que impacto é que isso vai ter na nossa vida, porque não é só das pessoas, mas também na nossa própria vida. Ana? Obrigada, Daniela, obrigada a todos e boa noite a todos também por dedicarem aqui algum tempo a esta hora também para virem ouvir falar um bocadinho mais sobre este tema. Antes de mais, queria agradecer o convite, é um prazer estar aqui enquanto farmacêutica e partilhar algumas reflexões também sobre esta temática, mas também enquanto profissional que hoje trabalha de forma próxima do terreno, mas mais na área comercial e no desenvolvimento destas parcerias e na continuidade destas parcerias no canal Farmácia, mas agora, digamos, aqui do lado da indústria, mas realmente ao longo do meu percurso tive aqui a oportunidade de aplicar de forma muito prática este tal sair da secretária, este tal sair da farmácia, também estabelecer aqui colaborações com diferentes intervenientes na área da saúde e com um impacto real e mensurável, não só no negócio, mas sobretudo naquele propósito maior para o qual penso que todos os farmacêuticos se revêem, que é realmente no impacto da qualidade de vida dos nossos utentes. Portanto, falando aqui um bocadinho do valor das multiparcerias, se tivesse que resumir aqui esta ideia, eu diria que os resultados em saúde acabam por acontecer quando nós deixamos de trabalhar aqui em silos, de forma isolada e unicanal, e passamos aqui para trabalhar num ecossistema de saúde, não é? Isto hoje em dia, a intervenção forma-se quando há realmente uma rede e quando há este ecossistema. Com isto, não quero também simplificar em demasia e dizer que é muito fácil, não é? Mas a farmácia comunitária tem aqui um papel absolutamente central, por ser esta porta sempre aberta, e muitas vezes o ponto de contacto, não só o primeiro, como nós dizemos muitas vezes, mas também o mais frequente com o utente. E acabamos por ter uma centricidade de cuidados na farmácia, porque o utente, obviamente, pode ir a diferentes farmácias, mas vai com mais frequência a diferentes médicos e volta à mesma farmácia. E, portanto, desde logo, pode ser aqui especialmente importante na gestão da doença crónica ou do envelhecimento saudável, fazermos esta gestão aqui centralizada no doente.
quando pensamos em interligar a farmácia com outros stakeholders, com as unidades de saúde, com as autarquias, desde logo, não é? Todas as autarquias têm sempre uma área dedicada à saúde, têm feiras de saúde, fazem parte dos planos locais de saúde, que não são mais do que a evolução do Plano Nacional de Saúde, para depois a intervenção na comunidade, e as farmácias podem e devem associar-se a estes planos locais de saúde e fazer os seus contributos, no fundo, também abrir as suas portas para os rastreios que estas entidades procuram fazer, e podem até apoiar-se na indústria, porque a indústria também tem ela muito interesse. Nós começamos a ver um impacto muito concreto quando nos fazemos presentes e quando participamos deste tal ecossistema que eu vos falava. Portanto, qual é aqui o challenge? É nós realmente conseguirmos adequar a nossa prática a uma identificação mais precoce do risco, a promoção da adesão terapêutica, que é assim aquele chapéu maior que todos nós farmacêuticos acabamos aqui também por ter, mas sobretudo a continuidade do acompanhamento do utente, porque aquilo que nós vemos nos cuidados de saúde é que, e os próprios médicos acabam por dizer isto muito frontalmente, se calhar com exceção do médico de família, é que realmente perde-se um bocado aqui o fio do doente, e a farmácia pode ser e deve ser, na minha opinião, o ponto de contacto para que nós possamos ter aqui melhores outcomes de saúde e também possamos ter uma participação neste ecossistema que eu vos falo, ser aqui quase como um hub de proximidade em saúde, porque é um bocadinho este o ponto, digamos assim, que faz sentido, a meu ver, a farmácia desafiar-se a ser. Agora, não deixa de ser um grande desafio e não deixam de haver aqui alguns fatores críticos para este sucesso, porque, sendo muito pragmática, estas parcerias não são muito fáceis de implementar, não é? Ou seja, temos de ter esta proatividade, não é? E também temos que compreender que aquilo que são os benefícios que essas parcerias podem trazer para a farmácia podem ser um incentivo diferente daquele que os outros stakeholders estão à procura, aquilo que a indústria está à procura, aquilo que a autarquia está à procura, aquilo que os outros agentes de saúde estão à procura enquanto outcome. Portanto, cada entidade tem aqui os seus objetivos, portanto, é necessário compreender e posicionar-nos de forma útil dentro deste ecossistema. Depois, eu penso que há aqui um grande desafio, enquanto farmacêutica comunitária que fui durante 15 anos, que é a fragmentação da informação, ou seja, nós, farmacêuticos, não somos muito bons a sistematizar a informação, e isso depois também dificulta a geração de evidência, por um lado, e a decisão aqui, uma decisão mais integrada e informada em termos de depois até de repetição e de podermos voltar a fazer, a ter esta estrutura, digamos assim, de parceria, e depois também, obviamente, as farmácias comunitárias também são empresas pequenas, não é? E muitas vezes, e não é fácil também, e pode ser complexo, não é? Executar no terreno projetos de maior dimensão para aquilo que é uma farmácia comunitária, mas eu diria que fatores críticos de sucesso para nós conseguirmos ter aqui, temos que ser perseverantes, isto desde logo, mas é encontrar este objetivo comum e sempre patient-centric, ou seja, pensarmos no utente como o alinhamento, para que é que eu estou a fazer este projeto, ou para que é que eu estou a participar neste projeto, tentarmos simplificar em termos operacionais, porque quanto mais simples for, mais fácil é não só de participar, mas depois também de voltar a repetir e a ter novas edições. O tema dos dados e da medição, portanto, não podemos ter só a atividade em si, temos que gerar este impacto real, acho que isto é absolutamente crítico.
depois também, obviamente, termos então estes incentivos alinhados com o que é que vamos fazer com esta geração de evidência. E na minha experiência, as parcerias nunca falham na parte da intenção, falham sempre na parte da execução, não é? Acaba por nunca ser assim muito fácil depois nós termos esta parte da execução. Mas há que ser perseverante também, e a meu ver, quando eu penso em termos de futuro da saúde, e o papel das multiparcerias, eu diria que este tema vai estar na ordem do dia, não é? Nós temos uma população a envelhecer a olhos vistos, e ainda bem, e a envelhecer com mais saúde e com um critério de envelhecimento mais elevado, ou seja, as pessoas hoje em dia não querem ser aquele velhinho que não sai de casa ou que já está extremamente doente. Não é esse o envelhecimento que a nossa geração e e as gerações vindouras se presta, não é? Portanto, vai ser super necessário e urgente investir na prevenção, sobretudo para chegarmos mais cedo, e para isso as multiparcerias acabam por ter aqui um papel-chave, porque a prevenção tem aqui um valor global muito superior, e depois também porque nós sabemos que o Sistema Nacional de Saúde, se nós nos centrarmos nos cuidados a nível hospitalar, não vamos ter resposta suficiente. Portanto, estes contextos de maior proximidade, nomeadamente na farmácia comunitária, ou quando a farmácia comunitária se abre à comunidade, digamos assim, seja para uma caminhada, seja para uma feira da saúde, isto depois, obviamente, pode ter aqui N contextos, isto, obviamente, vai fazer a diferença e também vai fazer com que os utentes não nos vejam só como este ponto de eu estou doente, dá-me a garganta, vou passar na farmácia, mas não, eu quero saber como é que eu posso fazer uma melhor gestão em termos de saúde face aos problemas que eu tenho e vou contar com a farmácia para fazer esse acompanhamento. Portanto, eu acho que isto vai deixar de ser aquele. As multiparcerias vão deixar de ser um nice to have para passarem a ser completamente fundamentais para a sustentabilidade do sistema. É um bocadinho assim que eu vejo. Portanto, acho que cada vez vamos assistir à criação de redes locais de saúde com diferentes intervenientes, e aqui não tenho a menor dúvida de que a farmácia comunitária acaba por ter o papel mais relevante. Portanto, de uma forma assim, para terminar, mas aberta aqui a todas as questões que queiram colocar, eu diria que o futuro da saúde tem que passar necessariamente por estes ecossistemas colaborativos em prol do utente, e que temos que ter aqui um modelo sustentável que gere impacto real e crescimento consistente, e que esse valor é aportado por diferentes setores, diferentes intervenientes e diferentes profissionais de saúde. Portanto, diria que é um bocadinho esta é a minha experiência ao longo destes anos enquanto farmacêutica, e também é um bocadinho aquilo que eu vejo como sendo aquilo que vai trazer valor ao farmacêutico comunitário neste ecossistema de saúde amanhã. Ana, obrigada aqui pelo teu testemunho. Tenho aqui uma questão para ti, depois já vou falar ali com a Sara e com o Rafael, que também cá está, também o nosso aluno do curso. Ana, percebo muitas vezes quando falo com as pessoas e principalmente com os alunos que eles não sabem o que é isto desta relação do local não é, de saúde. Como é que tu chegaste a esse projeto? Esse projeto existe em todas as freguesias? Não? Há muita gente que desconhece estes planos locais de saúde. Tens falar um pouco mais como é que surgiu, como é que emergiu? Então, basicamente, o Plano Local de Saúde existe em todos os ACs, ou seja, todas as unidades organizativas que têm, por exemplo, aqui na minha localidade, é o ACES da Almada Seixal, não é? Portanto, todas estas unidades organizativas acabam por ter aqui uma ambição em termos de saúde pública, que é pegar no Plano Nacional de Saúde e depois transcrever algumas prioridades para a comunidade. E nesse âmbito, e coordenado pelas autarquias, as autarquias convidam a comunidade e até as pessoas a título singular, depois a fazerem-se presentes. Portanto, normalmente isto são planos, normalmente são triénios em que há, não é? Ou melhor, há sempre um chapéu maior
Imagina, existia o Plano Nacional de Saúde 2020-2030, mas depois haviam aqui um chapéu mais curto, um triênio, em que tu tentavas gerar este impacto. E depois existem estas reuniões, geralmente nos centros de saúde ou nas próprias autarquias, mas sim existem em todos os locais e muitas vezes eles convidam diretamente as farmácias a fazer parte, mas eu diria que qualquer mail proativo para o vereador ou para quem tem este pluro da saúde é mais do que suficiente para se integrar neste plano local de saúde. Mas os planos locais de saúde são consultáveis, é bastante fácil de encontrar aquele que seja o da vossa zona de proximidade, e tem aqui duas grandes mais-valias. Primeiro, tu poderes fazer-te útil na comunidade, e depois também um ponto muito, muito importante é tu abres aqui uma porta de contacto com outros profissionais de saúde. Porque eu lembro no nosso âmbito, nós demos a conhecer a uma série de médicos que tínhamos consultas farmacêuticas, que tínhamos revisão terapêutica, que fazíamos preparação individualizada da medicação, que tínhamos aqui também apoio no aleitamento materno, ou seja, isto eram tudo informações que, para aqueles intervenientes-chave na nossa comunidade de saúde, não era o papel normal da farmácia. Portanto, há coisas que para nós estão extremamente claras, porque fazem parte do nosso dia-a-dia, do nosso aconselhamento, mas o restante ecossistema da saúde não conhece, desconhece completamente esta vertente que a farmácia comunitária tem, que é realmente de complementar, digamos assim, aquilo que no sistema global possa não estar tão disponível, não é? Portanto, aqui ninguém se vem substituir, mas realmente acabamos por ter uma disponibilidade que depois os centros de saúde podem não conseguir estar a dar esta resposta. Podemos ter aqui também este papel integrador de cuidados, uma vez que as pessoas vão a diferentes médicos e depois esta gestão terapêutica acaba por ficar ali um pouco perdida. Portanto, eu até diria que tem essas duas grandes vantagens, a inclusão nos planos locais de saúde. Tem este espírito para a comunidade, mas depois também acabas por ter ali uma porta aberta e conseguir resolver temas simples, como tu saberes que esta pessoa não está inscrita no centro de saúde, não tem médico de família, mas é um doente crítico, e até crias ali uma via verde e acabas por ter ali uma administrativa que sabes que quando é uma pessoa com uma doença crónica, esta pessoa se vai priorizar na próxima oportunidade de ter um médico de família. Portanto, a farmácia comunitária acabou por ter aqui, e notem, não éramos a única farmácia a fazer parte deste ecossistema. Salvo erro, eram 4 farmácias neste plano local de saúde em que estive integrada. E acabavas por ter ali uma mais-valia de abrir esta porta, que às vezes não é fácil para nós, não é? Dizer, pronto, eu compreendo que não há médico de família para toda a gente, mas se eu tenho um diabético não controlado, eu tenho que ter a capacidade de que haja um médico no centro de saúde que faça o seguimento deste doente. E nós estamos por criar até aqui uma via verde, este é só um dos exemplos, e pelo menos estas farmácias, e depois divulgamos através da rede, através da ANF, que em Almada e no Seixal, nestes 2 concelhos, havia realmente uma pessoa responsável por encontrar médico de família para doentes com doenças crónicas não controladas. Portanto, está em um serviço, se calhar, até muito omisso em termos de, não é? Não vamos ver esta notícia no jornal, mas o que eu quero dizer é que conseguimos, com a força de alguns colegas e com a persistência, encontrar aqui um ponto-chave e desbloqueador para qualquer farmácia, não é? Para criar mesmo valor para a comunidade. Qualquer doente que resida em Almada, no Seixal, encontre essa via verde, digamos assim, se tiver uma doença crónica não controlada. Portanto, este é só um exemplo, mas sim, respondendo à tua pergunta, os planos locais de saúde existem em todos os ambientes e em todas as localidades. Ou seja, na realidade, isto pode ser uma questão de divulgação, de comunicação, ou mesmo há um total desconhecimento destas questões, não é? E que de facto há aqui, no caso desse exemplo que demonstraste aqui, casos de sucesso e que realmente
a integração de cuidados não é uma ilusão, mas já existe há muito tempo. Acho que as pessoas é que acabam por não perceber o que é que já está feito e o que é que realmente já existe na comunidade. Não sei se a Sara e o Rafael têm aqui alguma questão que queiram partilhar. Da minha parte, agradecer sem dúvida a partilha da experiência e esta visão ampla e a forma de entrarmos em contacto com, de facto, o papel que permite à farmácia, se calhar, divulgar mais a sua ação na comunidade, que muitas vezes fica esquecido e divulgamos ao balcão, mas o passa de boca em boca tem um limite. É verdade. De resto, muito obrigada. Parece. Aqui. E o Rafael não está, pois não, caiu. Lá está. Rafael, quer fazer alguma questão? Não. Não? Ok. Obrigado. Ana, só mais um bocadinho. Vou-te chatear só mais um bocadinho. Falámos aqui um bocadinho aqui a tua vertente como farmacêutica comunitária e relativamente à Nestlé. Não é? Sei que a Nestlé tem um mundo dentro dela. Existe aqui algum projeto que a Nestlé esteja a elaborar com as farmácias, sem ser questão comercial, não é? De produto? Algum plano realmente para enaltecer esta questão das parcerias ou não? Ora, existe sim, a Nestlé tem sempre a sua porta aberta a desafios, e aqui não estou a falar só de desafios de redes de farmácia ou de grupos, estou a falar de qualquer desafio. Ainda agora estivemos a apoiar a caminhada da Farmácia da Misericórdia de Cascais, que é uma farmácia singular e individual, portanto, nós estamos sempre disponíveis. A maior dificuldade que eu encontro é que muitas vezes as farmácias nos contactam muito à 25ª hora, não é? E, portanto, nós, sendo uma organização grande e dependendo de várias validações, às vezes é difícil darmos resposta, mas aquilo que nós mais fazemos com impacto na comunidade são realmente os rastreios nutricionais. Portanto, a Nestlé tem aqui o Mini Nutritional Assessment e tem uma facilidade muito grande de fazer um rastreio respondendo a 7 perguntas para aferir o estado nutricional de base das pessoas. Isto não é um pormenor, acho que hoje em dia cada vez se fala mais de nutrição e se fala mais de saúde, mas realmente Covid, digamos assim, já vai em 2019, 2020, mas o Covid ajudou-nos muito com esta noção de que um estado nutricional de base é preditivo da tua capacidade de responder à doença como um todo. Portanto, não é a tua classe social, não é o quanto tu estudaste, o estado nutricional de base é o grande preditor de tu conseguires depois responder ou não com eficiência em termos metabólicos a uma doença. E nós começámos a aplicar estes rastreios e a ficarmos completamente abismados, não é? E a evidência que nós temos é que 1 em cada 3 pessoas com mais de 65 anos está em risco de malnutrição ou já está malnutrido. Portanto, a evidência que nós geramos ao longo deste ano é muito grande e nós temos várias farmácias que nos pedem e treinamos os profissionais para poderem aplicar este Mini Nutritional Assessment, este questionário, ou deslocamos-nos mesmo, não é? Nós temos vários nutricionistas na equipa para o fazer e temos parcerias com algumas farmácias, sobretudo nos doentes que estão em preparação individualizada da medicação, porque nós muitas vezes estamos a adicionar mais e mais medicamentos e até suplementos para tentarmos aqui aportar e corrigir alguns pontos, mas esquecemos, porque não é a nossa formação de base enquanto farmacêuticos, também não é a minha, esquecemos de aferir o estado nutricional de base destes doentes. E se eles comem sequer o suficiente, em termos de macronutrientes e micronutrientes, para poderem ter um estado nutricional de base. Portanto, respondendo aqui ao teu ponto, nós estamos sempre disponíveis para vários projetos, mas diria que aquele onde nós mais nos destacamos é aqui no Mini Nutritional Assessment e nesta avaliação do estado nutricional de base, que acaba por ser muito importante e muito impactante e
fácil, digamos assim, também de ser aplicado quando uma pessoa acaba por também se tornar aqui mais familiarizada com o mesmo. Portanto, também se alguém quiser pesquisar, está disponível também online, MNA, Mini Nutritional Assessment, aqui da Nestlé, e toda a gente pode utilizar. Portanto, acho que ele acaba por ser uma ferramenta mesmo muito fácil. Existem outras ferramentas também para avaliação, mas esta é uma ferramenta que está validada internacionalmente para a aferição do estado nutricional de base. Olha, é muito interessante, sim. É sempre importante nós sabermos com quem podemos contar e que nos pode aqui ajudar cada vez trazer maior qualidade de vida a quem também nos procura. Obrigada, Ana, pelo teu testemunho. Ah, Passando aqui então para a doutora Joana. Olá, boa noite. Desde já Joana. agradeço mais o convite e a oportunidade de estar aqui neste seminário com outros colegas. Eu vou dar aqui um pouco a minha visão e também a minha prática diária. Pronto, eu sou farmacêutica há cerca de 13 anos e, como disse a Daniela, pronto, onde estou desde 2018, tento fazer um pouco diferente, implementar outros serviços, estar junto à comunidade. É algo que gosto muito, é algo que acho que é o farmacêutico, é o papel dele, portanto, estar próximo com o utente e também promover aqui a literacia e saúde e o uso correto do medicamento, pelo menos é a base ao qual para transmitiram esse conhecimento durante o curso. Portanto, relativamente aqui a estas multiparcerias entre diferentes stakeholders, acho que é cada vez mais importante em saúde. Nós tentamos, por pequenas coisas, obviamente, em situações pontuais, mas porque, no entender, é importante fazê-lo, não pontual, mas algo estruturado, portanto, desde rastreios, desde as dispensas de medicamentos hospitalares, desde outras ações com a comunidade, é de extremamente importância porque promove a literacia em saúde, a prevenção à doença, maior adesão à terapêutica, entre outras. Localmente onde eu estou a trabalhar, portanto, nós temos aqui uma parceria com a Câmara, onde utentes que tenham poucas possibilidades financeiras, eles podem adquirir a sua medicação crónica a custo zero na farmácia, portanto, será a Câmara que vai acartar com estes custos, portanto, é uma parceria de índole social, mas que cada vez mais tem tido mais receptividade. Também a dispensa de medicamentos hospitalares é algo que surgiu na altura do Covid e tem permanecido esta parceria entre as farmácias hospitalares com a farmácia comunitária tem corrido bastante bem. Muito também um papel importante da ANF, que eu tenho efetivamente aqui a agradecer e bastante, porque cada vez mais há atrasos da entrega dos medicamentos e, graças ao serviço de apoio da ANF, permite-nos a comunicação entre a farmácia comunitária e a farmácia hospitalar. Portanto, este canal de ligação que existe permite-nos que o utente não interrompa a terapêutica, por vezes acontece, mas tentamos sempre estar aqui em cima da situação, perguntarmos ao utente até quando é terapêutica, mas são aqui canais importantíssimos que nos melhoram a comunicação. Depois, relativamente aqui aos maiores desafios, essencialmente aqui os maiores desafios para estas parcerias, efetivamente aqui a fragmentação da SNF acho que cada vez mais existe, está inerente, a falta de comunicação, a dificuldade de comunicação entre as equipas multidisciplinares é existente e é por vezes muito complicado em comunicarmos com o enfermeiro, com o médico, com outros profissionais de saúde. O acesso do farmacêutico, por exemplo, à informação clínica do utente é-nos dificultado e nós não temos esse acesso. É algo que também poderíamos ponderar a médio e longo prazo, porque facilitaríamos algumas situações. Sabemos que hoje em dia os doentes não têm médico de família, então o que está a acontecer, eles vão a vários médicos. E vários médicos, obviamente, não fazem, deveriam de fazer, mas não fazem, infelizmente, a reconciliação da terapêutica e a revisão da terapêutica, e por vezes somos nós, proativamente, verificamos aqui as duplicações da terapêutica, as interações, portanto, temos aqui uma situação que, obviamente, o farmacêutico está atento, mas uma pessoa leiga que não saiba da situação, pode dar aqui duplicações da terapêutica e é algo que
como a comunicação ou como integração do farmacêutico na plataforma seria mais fácil de agilizar, no meu entender. Para além disso, teríamos aqui também outras situações, as colaborações com os outros profissionais de saúde, também seria aqui uma mais-valia, e termos aqui estas visões estratégicas, estes pequenos rastreios que surgem por vezes, fazermos estes rastreios de forma estruturada, de forma bem programada, que não fossem apenas só locais, mas sim a longo prazo. Estes rastreios que estivessem incluídos no sistema de rede, Sistema Nacional de Saúde, para que fossem realizados a médio e longo prazo e que fossem implementados no canal de comunicação de farmácia. Portanto, em suma, para termos aqui o maior sucesso, obviamente já temos algumas evoluções, e ainda bem que assim o é. Temos por vezes aqui algumas situações de entrave, nomeadamente a comunicação, farmácia e outras equipas profissionais. Portanto, aqui, se tivermos aqui outras possibilidades de verificar aqui a história do utente, permite-nos controlar aqui um doente crónico, ou então a referenciação de um doente agudo que nos surge ao balcão, por vezes acontece, e por vezes é difícil aqui a referenciação. Vamos referenciar a que médico. Tentamos aqui tentar agilizar, mas por vezes é bastante difícil, portanto aqui o acesso a comunicação com os hospitais ou com o centro de saúde é mais dificultado, e criar aqui protocolos de execução clara, quem é que faz o quê, quando referenciar, como medirmos os KPIs, que é algo que infelizmente em farmácia não é tão realizado, começa a ser, mas cada vez não é tanto como deveria, a avaliação das medições dos KPIs a médio e longo prazo. De referir, como a Daniela disse, eu tenho aqui um serviço de avaliação dermofarmacêutica, que já conta cerca de 4 anos, e em que eu no início, quando implementei, tive aqui muitos entraves. Como é que iria ser implementado, como é que seria, nomeadamente na avaliação dos sinais. Tive muitos entraves aqui, porque quem fazia a avaliação dos sinais seria o médico. Aqui, para partilhar convosco da minha situação, portanto, aqui há muito aquela estigma, o que é do farmacêutico, o que é do médico, e obviamente que a minha intenção nunca é de todo tirar aqui parte ao médico, porque o médico é médico, farmacêuticos somos nós em prol do medicamento, mas nós podemos fazer diferente, podemos aqui detectar em determinadas situações, da mesma forma como eu detecto em determinadas situações um utente subnutrido, por exemplo, a Dana Sarmento estava a falar que 1 em cada 3 utentes eram doentes subnutridos, e eles detectam-se bem quando estamos em gabinete, basta estarmos atentos. Dessa mesma forma, em gabinete, numa avaliação da dermofarmacêutica, nós fazemos uma pequena avaliação, nunca fazemos, nunca retiramos o mérito ao lugar ao médico, obviamente. Portanto, o que eu faço em farmácia, por exemplo, nomeadamente na avaliação dos sinais, é pura e simplesmente a observação e avaliação pelo método ABCDE, que nos é incutido em farmácia, e neste caso foi optimizado no curso que tirei aqui na PharmaPS. Mas cada vez mais há sempre aqueles pequenos entraves, e nós temos também de estar atentos a estes limites de farmacêutico, e onde termina aqui o nosso ensino farmacêutico, onde começa as funções médicas. Mas que, felizmente, atualmente tem corrido bem, sendo referenciado quando oportuno, e, portanto, creio que quando existem estas oportunidades de diferenciação, de fazer diferente, de implementar novos serviços, e não só, quando o objetivo é em prol da melhoria e qualidade de vida do utente, mesmo que não haja recursos humanos, por vezes é difícil, temos equipas mais limitadas, mesmo que haja dificuldade de tempo também, o planeamento é essencial nestas fases, e, portanto, para que depois consigamos, passo a passo, fazer uma execução mais gradual. Posto isto, como é que eu consigo verificar aqui o futuro das parcerias multimarcas no futuro na saúde em Portugal? É assim, tendo em conta como o SNS está neste momento, eu sou sincera, se nada for feito, o futuro poderá ser um pouco mais negro. Se o farmacêutico não for incluído
em parceria, ou seja, se as farmácias não estiverem incluídas, não só em pontos pontuais, como tem sido atualmente, como a vacinação, como a dispensa de medicamentos hospitalares, mas sim incluída no projeto num todo, nomeadamente doentes crónicos, mas não só, creio que a legislação de saúde não conseguirá dar resposta tão efetiva tanto ao número de mortes que temos assistido, à falta de doentes a falta de doentes com médico de família, doentes que temos que não estão identificados com hipertensão e outras patologias crónicas e que sofrem uma situação abrupta, uma agudização abrupta e não sabemos porquê e podia ser prevenida, entre outras situações. Portanto, sabemos que efetivamente existe a pressão dos recursos humanos em hospitais, em centros de saúde, é verdade, é um facto. As equipas estão desgastadas, estão cansadas, mas por que não esta pressão dos recursos humanos do Sistema Nacional de Saúde poderá ser ou não uma oportunidade para o farmacêutico tentar transmitir a sua mais-valia, o seu papel, que não seja só a dispensa do medicamento. Ok, Joana, obrigada. Tenho aqui, como é óbvio, alguns desafios para te perguntar. Na realidade, a localização onde trabalhas, onde tens a tua farmácia, tem tido aqui algumas questões, especialmente de acesso a cuidados primários. E sei que discutimos algumas vezes que é a questão, nós até queremos implementar a consulta farmacêutica, mas existe este limite, a barreira entre até onde pode ir a atuação do profissional de farmácia e até a questão de que, ok, precisamos aqui de um médico para continuar esta avaliação ou continuar este tratamento ou diagnóstico da própria situação pré não gosto de diagnosticada, porque nós não podemos fazer diagnóstico, mas avaliada. Não é? Então, Joana, diz-me, como é que a gente gera isto? Ou como é que tu tens gerido isto? Eu sei que tens detectado algumas situações de melanomas e coisas mais graves. Como é que aconteceu? O que é que aconteceu? Como é que conseguiste referenciar ao médico? Chegaste a algum médico? Conta-me um pouco aqui a tua experiência. É isso. Pronto, efetivamente, nós temos aqui alguns médicos de algum outro conhecido. Porque quando eu detecto alguma situação anómala, portanto, não só melanomas, mas outras situações, geralmente aparecem muitas situações, por exemplo, do índole hormonal, etc., com outras situações, é feito aqui uma carta de referenciação médica, portanto, obviamente, na clínica lá há um ou outro médico mais receptivo e efetivamente apresentei aqui o serviço e ele concordou. Há outros que nem por isso, isto depois depende também de lá estar, da sensibilidade do médico. Já apresentei, com nota que os médicos mais jovens recebem melhor este serviço que os mais velhos. Não sei se é pelo facto de serem da geração, mas noto que médicos obviamente com a farmácia, não é? Não vou apresentar o serviço a todos os médicos que me aparecem, não é? Médicos que vão à farmácia e que perguntam o que é, o que não é, eu explico a situação, por vezes parabenizam porque consideram que é uma triagem a situações mais graves, ou seja, é uma situação, porque sabemos hoje em dia, até termos um dermatologista, demora pelo menos 6 meses a correr bem. Às vezes é muito difícil termos aqui um dermatologista. Obviamente que eu não sou dermatologista, mas aqui a questão é, pelo método da ABCDE e não só, pela avaliação que é feita, conseguimos aqui detectar determinadas situações e rastrear as situações mais preocupantes do que outras. Inicialmente houve aqui muita apreensão, houve aqui um ou dois casos que ficaram muito mais apreensivos. Atualmente as pessoas vêm, tanto as pessoas leem e de imediato há aqui confirmam a situação e de imediato há aqui uma execução mais rápida, mais célere. E quando eu tento também ter comigo e agradecer-me, ainda bem que vim cá ter consigo, que já foi retirado e que levámos 6 pontos e felizmente era benigno, aí fizemos diferente, obviamente. Mas é assim, de facto, felizmente tem corrido até agora bastante bem, há maior receptividade. Agora, efetivamente, nesta zona não há médicos, há poucos médicos, na parte do público, né? No privado conseguimos todos os médicos, efetivamente, e é aqui que por vezes há aqui algumas dificuldades,
Doentes, por exemplo, diabéticos com outros polimedicados, vai um médico da especialidade da ortopedia, vai um médico da especialidade de endocrinologia, vai outro médico, e não há cruzamento de dados entre eles. O que realmente assusta quando nós verificamos as medicações, e há aqui duplicações, medicações que eles não poderão tomar, e por vezes a minha questão é, vou referenciar, e referencio a quem? Porque não tem médico de família, referenciamos a quem? Foi um médico de recurso, não há ninguém que olhe para aquele doente num todo. Ou seja, o doente atualmente, pelo menos na zona onde estou, é visto peça a peça, órgão a órgão. Portanto, é visto ao rim, é visto a parte da perna, etc. Esquece-se de ver o doente num todo. E por vezes há situações, em que tivemos há dias uma situação de um utente em que se queixava com dor, quer uma infecção urinária, quer num homem, é infecção urinária, quer isto, quer aquilo, vai ao médico, não, isto é uma ciática, até ao ponto em que ele chegou lá com um discurso completamente incoerente, a querer levar uma injeção, e disse, não, você não vai levar injeção nenhuma, porque você não batia a bota por dentro do que ele estava a dizer. Quando nos verificámos a glicémia, estava a cerca de 370. Portanto, o homem, felizmente, foi à farmácia, estava numa iminência de uma septicémia. Quem é que é a culpa? Ele foi a 4 médicos diferentes, ninguém tratou o problema. O problema aqui não é só o Sistema Nacional de Saúde, obviamente, o Sistema Nacional de Saúde não está a dar resposta aos problemas que estão a surgir, mas também outras situações. Deveria existir um sistema de ligação entre os diferentes médicos e uma preocupação dos diferentes médicos perceber, vamos lá ver, o que é que ele toma, o que é que ele faz, não é só passar isto por passar. Alguns têm, outros nem por isso, e depois acontece como este senhor, e estava numa iminência de uma septicémia. Felizmente foi tratada a tempo, foi operada na parte cardíaca, que a bactéria alojou-se na parte do coração. Felizmente foi à farmácia, mas quantos casos é que isto acontece e não percebemos a causa da morte e podia ser evitada ou prevenida? Há aqui muita coisa a fazer, tanto entre ter uma plataforma de integração de informação entre o público e privado, farmácia, centro de saúde, haver aqui uma sinergia. Há pouco a Ana falava de um plano local de saúde, eu próprio desconhecia, mas eu nem sequer sei se na minha área poderá existir, eu acredito que exista, porque tantas as reuniões que são feitas entre o Alenquer, entre o centro de saúde e entre outras entidades de saúde na região, e que ninguém se lembrou disto, porque se todos conversassem, evitavam-se algumas mortes que surgem do nada. Quando vamos a ver, são doentes polimedicados descompensados totalmente quando não houve acompanhamento adequado. Joana, na realidade, isto não é um problema novo, não é? Já é algo detectado há muitos anos, sem dúvida. Lá está, novamente, como estava aqui a falar com a Ana, há muita gente que conhece estes planos locais de saúde, o que é estranho, não é? Tendo em conta que falamos tanto em integração de cuidados, integrar as farmácias nos cuidados. Não acham isto poderá ser o facto de nós não sairmos do nosso cantinho, não irmos à procura, ou acham que é algo mais para além desta questão de nós continuarmos a realizar os nossos planos estratégicos dentro da nossa casa e não pensarmos em quem poderá estar fora? Na qualidade onde estou, creio que não será isso, até porque muitas vezes nós estamos incluídos nas câmaras, portanto, fazemos várias feiras, vários rastreios, somos convidados pela Câmara para fazer várias ações de promoção e prevenção da saúde. Portanto, aqui a comunicação, a falta dela, deverá ser aqui aprimorada, efetivamente, porque em última análise quem sofre é o utente, não é? E a população. Portanto, acho que é essencial esta comunicação para garantirmos aqui maiores resultados de prevenção da saúde e de promoção da saúde e de literacia em saúde. Nós tentamos sempre ver inside, mas também aqui outside, não é? Portanto, vamos ter aqui, por exemplo, agora recentemente vamos ter aqui uma feira junto da Câmara de Alenquer, entre outras, e estou a falar da minha realidade, obviamente. Mas poderá também ser aqui uma cota à parte de olharmos internamente, efetivamente. No entanto,
A minha liderança está sempre muito a par dessa situação e está sempre em comunicação, em sinergia com portanto, os órgãos autárquicos daqui da região. Portanto, é falta de comunicação ou desconhecimento mesmo. Sim, Joana, é verdade. Bem, temos aqui também, já chegou ao pé de nós, a Ana. A Ana também é nossa aluna do nosso programa avançado de gestão em marketing. Antes de passar aqui à Sara e ao Rafael, Ana, tens aqui alguma questão que gostasses de discutir? Eu sei que também vocês têm projetos muito interessantes na comunidade. Algo aqui que gostarias de referir? Desculpem eu estar sem câmara, mas não estou mesmo a conseguir ligar a câmara. Não me conseguem ver, pois não? Já não, mas estamos a Já ouvir, não. sem problema, Pronto, Ana. ok, desculpem. Obrigada. Aqui eu entrei assim já a meio, mas aqui o que percebi, aqui na questão dos rastreios, nós sentimos a mesma dificuldade na questão de encaminhar para o médico, porque depois identificamos as situações e não temos para quem encaminhar. E é de facto a nossa grande calcanhar daqueles, porque tentamos fazer e depois somos um bocadinho barrados, não é? E de facto não conhecia esses planos locais de saúde, não percebi se isso é em todos os concelhos do país ou só. Eu vi que havia uns na Guarda, mas não percebi se isso era em todo o lado. Ana, queres aqui responder? Sim, posso responder, claro, com todo o gosto. Portanto, basicamente, os planos locais de saúde são o desenlace daquilo que é o Plano Nacional de Saúde. Portanto, existe um chapéu maior que é o Plano Nacional de Saúde e depois cada unidade orgânica, geralmente os responsáveis são os médicos de saúde pública daquele ACES, tem que se articular com as câmaras, estes são elementos obrigatórios, e com toda a comunidade e com todo o ecossistema. Posso procurar aqui para vós, para vos deixar aqui onde é que podem encontrar mais informação, mas realmente é uma coisa que existe e vai continuar a existir. Por exemplo, agora aqui, no meu tempo eram os ACs, agora já são as ULS, não é? Eu há bocadinho até falei em ACs, mas até já é a nomenclatura anterior, não é? Entretanto, mas continua a haver, não é? Eu quando pesquiso, não é? Aparece-me logo o Plano Local de Saúde Almada Seixal, agora 2026-2030, ou seja, há sempre este plano local e ele todas as ULS têm que ter um plano local de saúde que não é mais do que a aplicabilidade local do grande chapéu do Plano Nacional de Saúde, que acaba por ter as prioridades major, digamos assim, mas depois esse Plano Nacional de Saúde acaba por se focalizar em determinadas temáticas, que são as temáticas urgentes, mas depois dentro de cada localidade e dentro de cada ULS podemos obviamente escolher as prioridades. Eu lembro-me que quando participei ativamente nós tínhamos aqui estabelecido 5 unidades em que nós nos estávamos aqui a especializar. Nós, enquanto farmácia, não participávamos todas, porque depois também são muitas reuniões, como é natural, não é? Nós não temos um trabalho somente administrativo, digamos assim, não é? Mas lembro, por exemplo, um deles era Seixal passar a ser aqui Almada e Seixal passarem a ter aqui um rastreio de HIV gratuito, que fosse uma carrinha que andasse pela comunidade para que as pessoas pudessem fazer este rastreio. Esta era uma das intervenções que, em termos de infecciologia, sabia-se que a incidência aqui nestes dois concelhos era ligeiramente superior à média nacional e, portanto, foi uma intervenção colocada. Depois, nós, em termos de intervenção, que também criámos aqui esta via verde de acesso para os doentes crónicos que não tinham médico de família, portanto conseguimos criar
aqui esta rede de interligação, quase um bypass administrativo, quando havia alguém dentro do sistema do Plano Local de Saúde que sinalizava este doente, tal como a Joana há bocadinho estava a dizer, não é? Para quem é que encaminhamos? Se for um doente descompensado com uma doença crónica, tínhamos este bypass, não é? Portanto, tínhamos esta possibilidade de passar aqui à frente e haviam estes vários grupos de trabalho. Portanto, diria que todas as ULS, em princípio, segundo se mantém este nível organizativo, que eu acredito que sim, há bocadinho, como vos disse, falei em acesso, que ainda estava a falar no tempo em que estava na farmácia comunitária, mas todas as ULS têm que ter este plano local de saúde, porque é uma obrigatoriedade, é coordenado sempre pelos médicos de saúde pública que estão presentes, mas as câmaras são assim os grandes intervenientes. Mas eu lembro-me, por exemplo, que nós tínhamos a Associação de Paralisia Cerebral aqui local, estava presente no local de saúde, no plano local de saúde. Tínhamos, por exemplo, a Liga Portuguesa contra o Cancro também estava inserida. Havia pelo menos 4 farmácias entre Almada e Seixal que estavam também inseridas, ou seja, havia também alguns lares que estavam, ou seja, haviam várias necessidades e depois haviam aqui a intervenção da comunidade como um todo para aquilo que foi depois a eleição dos pilares estruturais e ao longo desse triênio acabou por se fazer várias conquistas a esse nível. Os hospitais também, no caso era só um hospital, que é o Hospital Garcia de Horta, também estava representado e acabámos por ter aqui também um contacto direto logo com duas médicas do hospital que levavam este plano, digamos assim, e as necessidades ou a obstrução que às vezes também encontravam na referenciação para o hospital. Hoje em dia, obviamente, também é diferente, como sabem, as pessoas têm que ligar para a saúde 24, mas naquele tempo não era exatamente assim. E como é que a farmácia ou os lares ou a restante comunidade podia ajudar a não entupir a urgência? Portanto, isto trabalhava-se a vários níveis e acabava por ser muito interessante nós também percebermos quais eram as dificuldades dos outros stakeholders, porque nós na farmácia vemos dificuldades que às vezes não são fáceis de resolver, mas também às vezes encaminhamos aquele utente está ali com uma tensão de 17, 9, agora estou a inventar, não é? Que está ali com olha, vá ao hospital que está um bocado alto, eu já ouvi isto, ninguém me contou, mas é que aquela pessoa não vai fazer nada para o hospital, honestamente, a não ser apanhar uma valente seca. E portanto isso também acabava por ser ali sensibilizado, acabava por ser explicado porque quando encaminhar, quando não encaminhar, o que é que se pode fazer, também aquilo que já não se faz, não é? Pronto. Eu acho que isto acabava por ser extremamente enriquecedor, mas também sou muito honesta, muito time consuming. Também temos que ter depois aqui no caso, não é? A nossa entidade patronal também com esta abertura de compreender as mais-valias, nos inserirmos nestes planos, não é? Porque depois também é muito time consuming. Agora, em termos de abrir portas, de conhecer e de nos fazermos presentes e úteis dentro deste ecossistema de saúde em prol do utente, acho que é uma mais-valia enorme. Mas sim, acho que o caminho é mesmo através do LS e das câmaras municipais, porque são sempre intervenientes que estão, digamos assim, obrigados a estar. Ok, obrigada. Já sim, já sei, porque nós já tivemos efetivamente a outros tempos, ainda eram ACEs, em que falávamos com a Unidade de Saúde Pública e realmente na altura a única, e basicamente chegámos lá e perguntámos o que é que precisam das farmácias, digam-nos o que é que podemos ajudar. E o papel que nos deram foi muito só ir às escolas, fazer sensibilização, nunca nos falaram de mais nada, nem de articulação com a Câmara Municipal, nem reuniões, nem nada, portanto desconhecia completamente isso. Mas pronto, agora entretanto, já quem está à frente da Unidade de Saúde Pública já não é a mesma pessoa, entretanto as coisas mudaram, portanto faz todo o sentido agora ir bater à porta e ver e dizer basicamente o que é que precisam, estamos aqui e avançar. Acho que sim. Obrigada. Essa. Obrigada às Anas pela participação. Sara, Rafael, tem aqui alguma questão que queiram fazer à Joana ou à Ana?
Da minha parte, agradecer novamente aqui esta participação e o tempo que estão connosco. Aproveitava para pegar no tópico que a Ana também fez referência relativamente à estratégia do tempo, ou seja, como conseguir muitas vezes implementar estes serviços numa estrutura de farmácia que muitas vezes está levada ao limite de não temos mãos para servir as pessoas como são necessárias ao balcão. Muitas vezes precisamos mesmo de encaminhar para um gabinete, ter uma conversa mais atempada, mas não há tempo para isso. E nestas situações, como conseguir dar a volta para fazer, dar o relevo à necessidade que temos de ter com a comunidade neste contacto. Obrigada pela pergunta, Sara. Não é fácil, não vou dizer que é fácil. Eu acho eu acho que é uma questão de conseguirmos provar a mais-valia. Ou seja, eu explicar porque é que este atendimento que eu vou fazer e que não vai durar 3 minutos e meio, vai durar 20 minutos, porque é que ele vai ter um impacto diferente nesta pessoa. E comercialmente também vai fazer sentido, porque esta é a realidade, não é? Nós, quanto mais profundo vamos nas questões e quanto mais entendemos aquele utente, mais necessidades lhe reconhecemos e também, em princípio, ele viverá mais anos, portanto, será nosso cliente por mais anos. Portanto, mais fácil do que ir arranjar novos clientes é não deixar que estes morram, como eu costumo dizer. Portanto, efetivamente, é time consuming, acho que temos que gerar essa evidência de que depois também vai fazer a diferença. Claro que às vezes temos também de ser desafiantes com a nossa entidade patronal, também temos que recolher alguns dados e depois também gerar essa evidência, ou seja, acho que também o desafio é de parte a parte, não é? Acho que é pedir esta oportunidade para fazer diferente, mas depois também mostrar o que é que essa diferença trouxe em mais-valia, em ganhos de saúde, em conectividade com aquele utente, com o passo-à-palavra que ele também vai fazer, porque a melhor publicidade que uma farmácia pode ter é o atendimento que presta aos seus utentes. Eu sou eu atendi bons anos em farmácia, acho que 15 anos é significativo. Hoje em dia, quando eu vou a uma farmácia sem ser em trabalho e não me apresento, né, tenho mais que fazer do que explicar que sou farmacêutica, como é evidente, né, vou lá à minha vida normal. Às vezes, eu sou sincera, eu percebo que não seja fácil enquanto cliente, mas eu fico desolada. Eu fico verdadeiramente desolada com determinados atendimentos e não estou a falar de classes profissionais, é transversal. Eu acho que parte de nós fazer a diferença e eu tenho a certeza que essa diferença depois se sente. E depois há aqueles utentes que entram e querem ser atendidos pela doutora Sara e esperam o tempo que for preciso, ou pela doutora Joana, e esperam o tempo que for preciso porque querem ser atendidos por nós, porque não estamos com pressa, não estamos a olhar só para o computador, porque não estamos a ver o telemóvel, e porque efetivamente estamos a ouvir a sua queixa. Agora, não é também naqueles atendimentos super rápidos. Pronto, vai sempre haver o utente que só veio buscar uma caixa de Benuron e está tudo certo, mas um atendimento criterioso a este nível, que vá aqui com algum detalhe para encontrar algo mais, claro que leva tempo, não há ilusões. Mas eu diria que não é assim tão difícil mostrar a mais-valia e a evidência de que o tempo que nós dedicamos traz um outcome também diferente, a vários níveis, também comercial, mas não só comercial. Mas desafio. Obrigada. Uhum. Sem dúvida. Rafael, queres colocar alguma questão? Eu tinha a dúvida e da Ana, mas pronto, já fiquei esclarecido. Ok, Rafael. Obrigado. Só aqui uma última questão e vamos fechar, prometo. Que há aqui um ponto muito importante e também tem a ver, como é óbvio, com o desenvolvimento deste programa em gestão e marketing. Na realidade, aquilo que a Ana disse, e que também a Joana, já falei com ela várias vezes sobre isto, que é, nós somos uma grande fonte de dados. Okay? Nós temos muitos dados. E nós, muitas vezes, pegamos nos dados e dizemos assim, mas este serviço é bom. Ok, mas é bom como?
que é que vai trazer de valores, não é? Ou seja, aquela questão que a Joana também estava aqui a dizer é, não há KPIs, não há objetivos e medição de resultados. E isto, na realidade, é como eu digo, fora muitas vezes a Associação Nacional de Farmácias, que mostra o papel das farmácias, não é? No sistema de saúde, nós próprios, internamente, não fazemos essa proposta de valor. Porque, na realidade, e não sei se esta também tem sido aqui alguma da vossa experiência, acho que é muito diferente quando nós vamos a um médico, por exemplo, ou a a uma Câmara, não é, municipal, ou com algum projeto da OLS, e dizemos, olha, na minha farmácia eu tenho X doentes diabéticos que frequentam a farmácia regularmente e X% deles estão descontrolados por falta de acompanhamento recorrente de um médico. O que é que nós podemos contribuir? Eu acho que falta muito esta nossa capacidade, também não fomos formados para isto, apesar de que somos ciência, e a ciência devíamos basear-nos muito em dados, principalmente nós tivemos pouca estatística, mas lá tivemos, alguns numa unidade curricular perdida, mas na verdade é que nós não falamos sem dados. E como dizemos em gestão, não é? Em economia, tudo que não é medido não é sentido, vá, a nível de coração. Mas acaba por ser aqui algo fundamental. Vocês têm esta noção, produziam muitos dados. A Joana sei que tem um projeto para publicar, mas ainda está difícil de sair, porque às vezes por questões de tempo, eu sei. Mas qual é aqui a vossa opinião? Qual é aqui, na realidade, para terminarmos esta nossa conversa, a vossa recomendação para os nossos alunos e para quem nos está aqui a ouvir hoje? Se calhar vou começar aqui pela Joana. Ok. Então é assim, relativamente a essa dinâmica de falarmos com os médicos, com outras instituições, eu já tive vários projetos, um deles chamamos nas benzodiazepinas, logo no início que eu entrei na farmácia para implementar, e havia muitos utentes com dependência às benzodiazepinas. Falámos, eu com outra colega fomos falar diretamente com o médico, falámos com os médicos responsáveis do centro de saúde, etc. Tudo muito bem, concordaram todos, muito bem, sim, concordamos. No final, o que aconteceu? A senhora médica foi-se embora, já não dá para fazer. Há aqui muita burocracia associada. Esta parte burocrática é desmotivante, por um lado, e por outro lado, deixa-nos ali, coloca-nos novamente a farmacêutico, claro, vocês ficam em um canto, deixem-vos estar aí. E voltamos a ver que os utentes com dependências das espinas, etc., e não avançou porque lá está, não tivemos o ok do médico para avançar, ok por escrito para avançar, que é um pouco frustrante, obviamente. Pronto, esse foi um dos projetos que ficou na gaveta. Tentámos de outras formas sem sucesso, portanto, aqui a receptividade dos médicos, por vezes, corre tudo muito bem, mas na hora H não corre bem, porque cada macaco no seu galho, como eles costumam dizer. Acho que é importante aqui, um ponto de viragem seria, efetivamente, o cruzamento aqui destas informações, destes KPIs entre a farmácia e o centro de saúde. Há determinados meses aqui no Carrado é uma densidade populacional cada vez há mais. Há aqui muita gente que não tem médico de família, que há muitos estrangeiros, e cada vez temos menos médicos no centro de saúde. Ou não temos, ou está fechado, ou a pessoa vai levar, por exemplo, quer levar no injetável, não pode, manda para o centro de saúde. Há muito isto. Até o próprio falar com o centro de saúde, só se for lá a pé e liga por telefone, não dá. Portanto, esta comunicação local, sem dúvida, é essencial. Depois, relativamente aqui à implementação de outros serviços e à comunicação de mais-valias para a farmácia. O que eu fiz, quando a comunicação do serviço que eu pretendo implementar, tentei uma necessidade na minha área, não é? Portanto, a parte da uma farmácia, que era muito difícil de arranjar aqui uma consulta, e percepcionei que, de facto, é uma área de grande crescimento. Houve um planeamento prévio, portanto, isto promove aqui um planeamento de pelo menos 3 a 6 meses, uma execução, portanto, de execução, ou seja, de promoção, de divulgação. Temos uma equipa de marketing que me ajudou-me e ajuda-me bastante nesta dinâmica, e depois aqui a melhor promoção de todas é o passo-a-palavra. Portanto, selecionar aqui vários targets interessantes,
sendo que, por exemplo, os barbeiros locais, as empresas locais, zonas aqui, pequenas zonas comerciais locais, há aqui um grande passo-a-palavra, inclusive, por exemplo, este ano, mais uma vez, vou a uma grande empresa, aliás, vou a duas, vou em maio e vou em junho a outra empresa, porque há aqui um grande passo-a-palavra. E, portanto, acho que, acima de tudo, obviamente que por vezes é difícil de gestão, ainda há pouco uma colega dizia como é que nós podemos gerir aqui com falta de recursos humanos, é difícil, efetivamente, temos que, obviamente o balcão é sempre a prioridade, e nós temos isso bastante explícito nas nossas checklists, o balcão é a prioridade, obviamente, mas o importante aqui é fazermos o planeamento. Se o planeamento demorar 3 meses, 6 meses ou mais, acho que é importante planear e só executar quando as coisas estiverem bem implementadas, porque só aí é que se atinge o sucesso. Creio que vocês no curso tiveram a parte do cronograma e essa parte do cronograma é uma área, aquela lição que eu implemento todos os dias, praticamente, desde o planeamento a tudo o que faço. Portanto, é necessário gerir o tempo desde de uma ideia até falarmos com os delegados para termos apoios, parcerias, amostras, etc., para depois implementarmos. Estar a implementar uma ideia em cima do joelho, ou estamos para implementar daqui a um mês, não vai dar certo, não dá. É preferível adiar um evento, adiar um serviço por mais um mês, 2 meses, 3 meses. Somente no mínimo 3 meses não funciona. Eu já implementei alguns. Implementei o da SAD, recentemente da sessão tabágica também, e tem corrido bastante bem. Quando as pessoas estão com pressa e querem implementar para ontem, não funciona. Tem que ter um cronograma de preparação, de implementação. Depois, ao fim de 3 meses, vamos aqui a avaliação, porque só assim é que funciona. Independentemente que a farmácia tenha 1, 3, 5, 10, 15 colaboradores. Depois é a força de vontade, depois é tentar verificar na equipa quem é que está disponível a ajudar. O ideal é pelo menos 2 pessoas, na ausência de um temos o outro, para ajudar aqui, e depois comunicação interna, que é essencial, por vezes falha nas farmácias, todos os colaboradores e todas as farmácias têm que saber o que é que está a acontecer, e a comunicação externa. Só quando há comunicação interna, quando estiver validada, é que podemos validar para a comunicação externa. Pelo menos é esta a dinâmica e é para a qual eu me cinjo diariamente. Portanto, acima de tudo, independentemente de falta de tempo, é o planeamento. Porque há sempre alturas mais calmas, mais portanto, em que há menos trabalho, por exemplo, no verão, por exemplo, há determinadas farmácias que não têm tanto trabalho no verão, é a altura certa de planear. Porque depois temos vacinação, temos outras atividades, como temos a época da. Portanto, a altura de verificar no calendário, surgir verificar no calendário um intervalo de tempo importante para pensar na ideia e depois planeá-la com calma. Às vezes é preciso planeamento ser mais longo, mas nunca desistir dessa ideia. E, quando oportuno, comunicarmos lá está, com os nossos parceiros, com os médicos, com a Câmara. Nós também temos reuniões periódicas com a Câmara, nunca nos foi falar, por exemplo, deste plano local de saúde, já fui 2 ou 3 vezes lá à Câmara, nunca foi comunicada esta situação, mas de facto tentar perceber aqui o que é feito também no exterior, mas acho que importante em tudo é o planeamento. Obrigada, Joana, pela tua. Ana, uma última mensagem. Uma última mensagem aqui também respondendo ao desafio que estavas a falar dos dados e da medição dos dados. O desafio é keep it simple, but keep it done. Ou seja, comecem de forma simples, com dados simples, não tentem recolher 100 métricas diferentes de cada doente, porque não vão conseguir. Retirem aquilo que é mais impactante, mas registem. Registar é muito importante, gerar essa evidência é muito importante. Se for parar depois ali um póster ao Congresso da Ordem, melhor, mas se não for parar ao póster, vai certamente ajudar-nos depois a mostrar, não é? Isto era este doente quando começou este seguimento e a sua evolução depois acabou por ser bastante impactante, até para o próprio doente. Portanto, eu diria que não é necessário começar de forma muito complexa, mas é começar no momento zero, porque efetivamente depois, se não ficar perfeito, se for necessário algum dado
que não recolhemos logo no início e a partir do meio para a frente começamos a registar tudo bem, mas acho que é muito importante esse tema da recolha de dados e da geração de evidência, e é aquilo que nós, em termos, se calhar até uma de formação profissional enquanto farmacêuticos, temos muita intervenção na comunidade e temos pouca geração de evidência disso mesmo. Portanto, não deixem de fazer os vossos registros, pode ser nos caderninhos lá da farmácia, pode ser no Excel, conforme cada um entenda que é mais fácil para si. Mas comecem a fazer esses registros e eu acho que isso pode-vos ajudar. Até nesta instituição de serviço que a Joana agora referiu, na cessação tabágica, não é? Depois, quando eu perguntar, ok, quantas pessoas deixaram de fumar? 10. Qual é o tempo médio em que deixam de fumar? Não sei, não faço ideia, não registrei. Quantas consultas fizeram até chegarem a esse momento? Depois voltaram ou não, tiveram uma recidiva ou não neste percurso. Portanto, tudo isto não é, se calhar não é preciso anotar 100 métricas diferentes, mas algumas coisas é necessário realmente, e portanto deixo esse desafio, todos os processos que comecem, não queiram coisas muito complexas, mas registrem o básico e sigam esses registros e depois tentem também retirar alguma coisa desses registros, que isso também vos vai ajudar, não só a mostrar aos colegas, entusiasmar os colegas, mostrar também às entidades patronais e também aos outros stakeholders depois com quem tivermos, não é? Que lidar. Portanto, deixo esse desafio. Ok. Obrigada, Joana e Ana. Já passámos aqui um bocadinho da nossa hora. Se tiverem algumas questões que depois queiram perguntar aqui às nossas convidadas, agradeço que enviem então para a Academia as vossas questões. Teremos todos o gosto em depois fazer chegar à Ana e à Joana, mas infelizmente já passámos aqui um pouco mais da nossa hora. Tínhamos imenso para discutir. Estava aqui mais 2 horinhas aqui a trocar muitas ideias. Por isso quero mais uma vez agradecer à Ana e à Joana por terem aceito este desafio de estar aqui hoje. Dar também, como é óbvio, os parabéns aos nossos alunos que chegaram a este momento muito resistentes. Como é óbvio, estamos ansiosos por ver os vossos projetos e, tal como a Joana também implementou o projeto depois melhorado, né? Porque a ideia já estava lá, depois acabou por melhorar bastante o projeto dela. Acredito que vocês também vão apresentar algo, mesmo que seja no início, mas algo que possa realmente ter impacto. Por isso, muito obrigada a todos, desejo uma ótima noite e espero-vos ver-vos em breve nas nossas próximas ações. Obrigada e uma boa noite.